Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Como vocês podem ver, um traje diferente. Por quê? Por um motivo especial. Confesso para vocês que eu estou numa correria danada. Inclusive eu estava na academia fazendo a minha escada que eu faço todo santo dia. Ansioso, porque eu sei que vocês estavam ansiosos também, como eu. Eu confesso para vocês que eu nem dormi. Eu costumo acordar por volta de 5 horas da manhã. Acordei nessa madrugada a todo momento olhando o celular para ver se a notícia vinha, porque por conta do fuso horário na Inglaterra. E enfim, a notícia chegou. Publiquei nas outras redes sociais e vim correndo para casa para poder gravar esse vídeo e trazer todas as informações para vocês. Sim, do retorno do Lucas Paquetá ao Flamengo. Olha, eu ainda tô com minha viseira, meu óculos escuros, é isso mesmo. Cheguei em casa agora, correria danada, nem tomei banho, todo suado, por um motivo especial. Eu tô muito feliz. Inclusive, promessa é dívida, vou levantar, fazer a minha dancinha do Paquetá, a dancinha do Paquetá, prometido. E agora a gente vai trazer todas as informações do retorno de Lucas Paquetá. Pode comemorar, nação, o homem voltou, ou melhor, o cria voltou. Enquanto a gente grava esse vídeo, ele tá lá, ó, na internet, buscando voo para vir para o Rio de Janeiro, se apresentar ao Flamengo, ficar à disposição. Mas... Vene, por que você não grava vídeo e já deixa pronto, já que era muito próximo a contratação de Lucas Paquetá? Porque eu sabia que poderia ter mudanças no valor da contratação, e teve uma mudança, um pouquinho, mas teve. E também eu não sabia de quanto seria o número de parcelas que o Flamengo vai pagar até 2028 e o valor à vista. E agora a gente tem tudo de maneira extremamente detalhada para vocês e a gente vai trazer todas as informações no vídeo agora, mas antes da chegada de Lucas Paquetá. E repito, nação, pode comemorar porque o Paquetá está de volta, não tem como, entre aspas, dar errado mais. Ele já está procurando voo para embarcar ao Rio de Janeiro. Vene, será que joga no final de semana pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians? Qualquer coisa que eu falar aqui, gente, é através de chute. Ele está bem fisicamente, ele tem condições de jogo, mas aí tem que ver questão de documento, regulamento, para poder regulamentar o jogador junto ao BID da CBF. Depende de uma série de fatores, depende do próprio Felipe Luiz. Porque, gente, ele não vai ter treinado com os novos companheiros. Sejamos francos, né? Hoje é quarta. Supondo que ele chegue aqui amanhã, quinta. Aí tem seis, gente. Olha, eu acho precoce. E eu acho que a estreia de Lucas Paquetá tem que ser assim, no Maracanã, casa cheia, uma bonita festa, ele entrando no Maracanã para ser homenageado pela torcida, abraçado pela torcida. Ele que está cumprindo uma promessa dele que ele falou quando ele foi vendido pelo Flamengo. Lá em 2018, que ele voltaria antes dos 30 anos, ele está voltando antes dos 30 anos, aos 28 anos. E, gente, o Flamengo está fazendo uma operação maravilhosa. O valor pago pelo Flamengo, entre aspas, é mixaria, vale demais. E quando eu disse lá na minha introdução que teve mudança no valor, porque antes o Flamengo pagaria 41 milhões e 250 mil euros. Agora aumentou um pouquinho para o valor exato de 42 milhões de euros que o Flamengo vai pagar. Porém, o Flamengo conseguiu parcelar em 4 vezes até 2028. O Flamengo vai pagar Lucas Paquetá até 2028. Gente, 2 anos pagando o Lucas Paquetá e o valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros. Gente, a operação foi maravilhosa para o Flamengo. O Paquetá vai assinar um contrato válido de 5 temporadas, ele tem 28. Ou seja, se ele performar durante os 5 anos, ele vai ficar no Flamengo até com os 33 anos. E, gente, o Lucas Paquetá é um atleta, na essência da palavra. Ele vai disputar a Copa do Mundo esse ano e, se ele quiser, ele vai disputar a outra Copa do Mundo também daqui a 4 anos. Futebol ele tem. E quando eu falo se ele quiser, se ele continuar nessa pegada atleta dele, fora das 4 linhas, porque ele é um cara que se cuida demais, um cara família. Gente, assim, na boa, eu confesso para vocês que, em palavras, eu não consigo expressar a minha alegria como torcedor do Flamengo. Eu vi de perto o crescimento do Lucas Paquetá, desde a categoria de base, porque eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar a categoria de base, até a chegada dele ao profissional.
com o Zé Ricardo, que não utilizava tanto o Lucas Paquetá na ocasião. Aí, depois o Reinaldo Rueda começou a utilizá-lo bastante. O Rueda saiu, o Carpegiani continuou utilizando e depois ele acabou sendo vendido ao Milan na ocasião. Gente, assim, de verdade, eu estou muito feliz mesmo, como jornalista e como torcedor. E por que eu falo como jornalista? Porque a gente vai presenciar um dos melhores jogadores da seleção brasileira atuando no futebol brasileiro. E como torcedor do Flamengo, é impossível um torcedor do Flamengo hoje não estar animado com o que está vendo no Flamengo. É impossível. O Flamengo está contratando o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros e tem dinheiro para fazer mais contratação. O Flamengo está fazendo uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E de compra, para mim, quando eu falo compra, chegar e comprar jogador, para mim só fica atrás do Romário, em 95. Não perde para as outras. De compra, na minha concepção, não. Tem o Tevez no Corinthians, o próprio Alexandre Pato também no Corinthians, mas o Paquetá vale muito 42 milhões de euros. Inclusive, eu estava na academia, antes de chegar a informação e tal, estava até debatendo com um parceiro meu lá, o Léo, tamo junto, Léo, que ele falou, pô, eu acho que não vale. Aí eu comecei a dar os argumentos, eu vou dar os argumentos aqui, vamos lá. Vamos ver se não vale. Por 42 milhões de euros, você vai contratar qual jogador de seleção, que vai disputar a Copa do Mundo, 28 anos, performando em alto nível, identificado com o clube, porque o Lucas Paquetá é muito identificado com o clube, que faz várias funções, não só no meio de campo, e pode fazer no ataque também, como centroavante, inclusive, como ele fez aqui nos tempos de Flamengo ainda. Qual jogador você vai contratar hoje por 42 milhões? E ele, antes de ouvir meus argumentos, e eu mudei a cabeça dele porque ele falou isso, ele falou assim, pô, eu prefiro contratar 3 jogadores por esse valor. Mas me fala 3 jogadores bons que você vai contratar totalizando 42 milhões de euros. O mercado hoje está inflacionado. Eu gostaria de ficar falando aqui durante horas, tá, sobre isso. É porque eu tenho que correr para o SBT, porque eu tenho um programa daqui a pouco lá no SBT e eu preciso finalizar o vídeo. Então, o resumo da ópera, 42 milhões de euros. O Flamengo vai pagar em parcelas até 2028. O valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros, contrato de 5 anos. Gente, maravilhosa a operação. Parabéns ao Flamengo e aos representantes do atleta, tá bom? E o jogador daqui a pouco não, em breve, nas próximas horas, chega ao Rio de Janeiro e se apresenta ao Mengão. A dancinha no Paquetá. Valeu, galera. Tamo junto.